Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, rei de França, mártires dos massacres de setembro. Bom, então agora a gente vai entrar num outro capítulo da Revolução Francesa. Até agora, nessas primeiras conferências, nós vimos a bibliografia, 2 aulas, 3 aulas, e depois mais umas 16 aulas sobre o vandalismo na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, obviamente, foi o evento que mais destruiu a arte na história, né? Esse termo vandalismo é injusto com os vândalos. Os vândalos jamais chegaram nem longínquamente perto do que a Revolução Francesa fez em termos de destruição. Então agora nós vamos ver a destruição do povo, das pessoas, do clero, da nobreza e do rei, né? Serão algumas conferências nesse sentido. Bom, recordando um pouco aqui a bibliografia para essa parte, né, da Revolução Francesa, quase tudo aí eu já citei na bibliografia geral, mas só para reforçar. O primeiro que eu cito aqui é o Le Nôtre, né, La Maison de Carme, porque no Carmelo de Paris é onde houve o massacre principal, em setembro de 1792, 2 de setembro de 1792. É um livro muito bom de ler, como todos os livros do Le Nôtre. Esse aí já estava na edição 25, né? Eu já falei aqui, o Le Nôtre é talvez o maior best-seller da história. Grande historiador, grande pesquisador dos arquivos, escrevia com graça, muito agradável ler, mesmo essas coisas terríveis que ele descreve da Revolução Francesa. Depois tem uma série de outras aí, bibliografias, mas eu chamo a atenção para essa da vida da reverenda Madre Camila do Menino Jesus, Camille de l'Enfant Jésus, que nasceu como Soyecourt, né? A família dela era Soyecourt, e que era uma religiosa carmelita. Nós vamos falar dela especificamente, 1 ou 2 aulas só sobre ela. Vocês lembram que eu já falei, mas vou falar agora com mais detalhe, a Revolução Francesa, ela tomou todos os bens da igreja, né? Os edifícios, as terras, os objetos sacros, as vestes sacras, tudo foi tomado pela Revolução Francesa. Essa senhora, a Camila de Soyecourt, Camila do Menino Jesus, quando ela se tornou freira carmelita, ela comprou o Carmelo de Paris depois. A família dela era extremamente rica, os pais dela foram guilhotinados, o pai, a mãe, a irmã, e a riqueza da família acabou ficando com ela e ela pôde usar essa riqueza de alguma maneira, por uma série de razões que a gente vai ver. Então ela conseguiu comprar o Carmelo de Paris. E ela, no Carmelo de Paris, ela ocupou a cela em que o pai dela ficou preso, antes de ser guilhotinado. Depois tem mais 2 referências aí. Outra referência que eu cito, que eu achei muito interessante, eu li todas essas aqui, tá? Mas essa referência do Alexandre Sorel, o convento dos Carmelitas e o seminário de Saint-Sulpice, durante o terror. Muito interessante. Eu tenho aí essa edição, 2ª edição, que é de 1864. Depois, outro livro do Le Nôtre, Os Massacres de Setembro,
edição muito inicial ainda, que eu tenho, de 1907, muito, mas muito interessante. Depois, uma coisa muito interessante que eu descobri depois, visitando o Carmelo de Paris, essa organização da Associação para a Lembrança dos Mártires da Revolução Francesa, dos Mártires do Carmelo, etc., né? É muito interessante essa associação e, a partir dessa conferência de hoje, eu vou usar muito o resumo que essa associação fez, né? L'Association de Souvenirs des Martyrs. Depois esse Jacques Hérissé, também sobre as jornadas de setembro, ou seja, os massacres de setembro. É um livro interessante. Esse do Frédéric Bluch é muito interessante, Lógicas de um Massacre, publicado pela Lafon em 1986. Ele sofreu bastante por causa dessa publicação, mas é uma pessoa de nível intelectual muito bom, esse Frédéric Bluch. Depois eu coloquei uma biografia mais geral, do Ivan Gobry, 3 livros do Ivan Gobry. Ivan Gobry, todos os livros dele são muito bons, né? Eu li todos esses aí. Primeiro é a Revolução Francesa e a Igreja, depois a Igreja Imolada e depois os Mártires da Revolução Francesa. São livros muito úteis, né? Eu sempre coloco esse livro do Warren Carroll, né, The Guillotine and the Cross, muito, muito bom. Grande historiador inclusive de formação, ex-protestante. E eu cito aqui o link da internet dessa Associação da Lembrança dos Mártires de setembro de 1792, que tem coisas extraordinárias, né? Usei largamente para a conferência de hoje e talvez dos próximos dias, né? Coloquei também a lista das vítimas, que é um negócio tocante. Eu vou só abrir aqui, ver se abre. É tocante a quantidade de pessoas mortas, o nome, né? Aí são as vítimas, são os religiosos que morreram, que estavam presos no convento do Carmo, em Paris. Uma lista enorme. E coloquei um outro link, que é para a gente ver imagens dessa igreja de São José das Carmelitas de Paris. Como eu falei para vocês já em outras, talvez em 2 vezes aí, só é possível visitar esse convento do Carmo em Paris sábado à tarde. Então, se você não estiver em Paris no sábado à tarde, você não vai visitar, né? Tem um guia, o guia normalmente é um guia razoável, um guia bom. Ele vai mostrando as dependências, mostra primeiro a igreja, São José, e depois os lugares onde ocorreram os massacres, né? É muito tocante. Eu vou mostrar algumas dessas imagens depois. Bom, eu achei interessante colocar aqui, né? Eu vou falar principalmente do lado da igreja, né? Os fatos da Revolução Francesa ligados à igreja, a partir de agora, né? Porque os mártires foram basicamente pessoas da igreja. O objetivo primeiro da Revolução era, vejam só, como se fosse possível, destruir a igreja, né?
A igreja é indestrutível. Então, mas eu coloco de vez em quando aqui, para dar o contexto, né, da Revolução e desses massacres e das perseguições, das torturas, dos martírios, para a gente ter uma ideia do pano de fundo do que aconteceu com a igreja e com as pessoas da igreja. Então, em 1789, que é quando começa a Revolução, a França estava em paz há 6 anos. Por que 6 anos? 6 anos é quando foi assinada a paz da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, obviamente, só ficou independente por causa da França. A França mandou um exército para ajudar os revolucionários, né, o Washington e os seus companheiros, e eles finalmente derrotaram os ingleses. Né? A Batalha de Yorktown, se não me engano, em 1783, por aí, mas a paz foi assinada em 1786, por aí. Então, a França estava em paz desde 83. Né? Não havia pestilência, nenhuma epidemia, pandemia, etc. Houve uma seca em 1788 e um inverno muito rigoroso de 88 para 89, né? Que obviamente fez com que o preço do pão aumentasse. A logística das coisas eram diferentes naquela época, né? Você trazer rapidamente trigo, comida, etc., de uma região para outra, não era uma coisa imediata, não era uma coisa muito simples. Principalmente na França e toda a Europa nessa época, em geral, o direito era muito disperso. Assim. Cada região tinha lá as suas leis, ou leis gerais, mas que se aplicavam apenas àquela região, apenas à Bretanha, apenas em determinados lugares. Os impostos eram diferentes por região, havia isenções por regiões, etc. Né? Então, isso tudo piorou um pouco a situação do pão, da comida para o povo. Né? Mas uma coisa importante, quer dizer, é que a igreja, os poderes da igreja tinham sido muito solapados. Né? A igreja estava enfraquecida nessa época. O Papa era Pio VI. Então, a atenuação do poder do Papa veio principalmente desde o final da Guerra dos 30 Anos, Tratado de Westfália, né, onde o Papa perdeu a proeminência que ele sempre teve na Europa. Né? A Europa é um produto da Igreja. Né? A Europa é um produto da Igreja. Voltando mais um pouco e refinando mais um pouco, um produto de São Bento. Né? São Bento, por isso que ele é o padroeiro da Europa. Né? Ele criou o espírito da Europa, né? Com a ordem que depois se chamaria dos beneditinos. Né? Então, o Papa estava com seu poder atenuado, principalmente por 2 coisas que tinham acontecido. Né? O Tratado de Westfália de 1650 e qualquer coisa por aí, que é a final da Guerra dos 30 Anos, mas depois veio a supressão dos jesuítas, né? já próximo à Revolução Francesa, né? Foi primeiro em Portugal, etc., Espanha, Nápoles, aí foi para os outros países. Né? O Papa acabou não conseguindo resistir à pressão e suprimiu a ordem dos jesuítas, né? Uma das grandes catástrofes da história. E, obviamente, quem acolheu os jesuítas foram outros países dominados por outras religiões, né? Que reconheciam o valor dos jesuítas, né? Principalmente na educação. Então, a Prússia
acolheu os jesuítas, e a Rússia, Catarina, chamada a Grande, né, acolheu os jesuítas, né? Mas, então, a supressão dos jesuítas enfraqueceu o Papa, né? A primeira grande novidade que os jesuítas trouxeram quando Santo Inácio fundou a ordem, né, foi a obediência ao Papa, né? Era um juramento que não existia especificamente, quer dizer, o juramento dos religiosos era pobreza, castidade e obediência, em geral. Mas Santo Inácio acrescentou obediência restrita ao Papa. Então, a supressão dos jesuítas enfraqueceu a Igreja. Era um escudo que desapareceu, né? E depois, também na época da Revolução, efetivamente já não havia Inquisição, né? A Inquisição tão atacada, tão desconhecida, né? Tinha um papel muito importante, né? A Inquisição, não sei se um dia eu vou conseguir falar sobre ela ainda aqui, tem tanta coisa para falar e tantos outros assuntos, né? Mas a Inquisição era um tribunal, até saiu um livro com um título muito interessante, né? Inclusive tem em português aí, eu não li, tá? Não li, não sei quão bom ele é, mas o título é muito bom, né? O título do livro é Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, né? Que é verdade. É um título que deve ter chocado muita gente, mas é puramente verdade. Inquisição, um Tribunal de Misericórdia. A Inquisição não perseguia pessoas de outras religiões, não inquiria sobre pessoas de outra religião, apenas de católicos, né? Por uma série de razões históricas, etc, etc, né? Então, ela chegava numa cidade, a primeira coisa que ela fazia era dizer, bom, durante 40 dias, por favor, quem tiver problema, etc., o católico que tiver problema com a religião, venha e se acuse, né? E o problema estaria resolvido. Homens são um problema, né? Homens são um problema. O ser humano é um problema, né? Ele tem certas tendências de aproveitar determinadas coisas em proveito próprio e às vezes, distorce o objetivo de coisas que são absolutamente justas e corretas, né? Então, a Igreja estava enfraquecida, tá? Ela já não era o que tinha sido até a própria Guerra dos 30 anos. Né? A Guerra dos 30 anos, eu já falei isso, mas só para lembrar, né? Quem governava a França para o rei da França, que era o Luís XIII, era o cardeal Richelieu, que o Warren Carroll, que eu citei aqui na bibliografia, ele, no livro do extraordinária coleção de livros de história que ele publicou, são 6 volumes, acho que só tem em inglês mesmo, mas nós temos essa coleção e lemos, né, toda ela. Ele tem um capítulo sobre a Guerra dos 30 anos em que ele fala do Richelieu. Então ele diz, Richelieu, um cardeal contra a Igreja. Richelieu, em primeiro lugar, estava a França. Mesmo que as atitudes dele prejudicassem a Igreja, ele privilegiava a França. Então, a Guerra dos 30 anos, a Igreja Católica não prevaleceu totalmente por causa da França. A França financiou os protestantes para que a Áustria, né, não assumisse uma proeminência grande demais, né? Mas dentro da França, o cardeal foi muito pró-igreja, né? Então ele defendeu bastante a igreja dentro da França, mas não
na Guerra dos 30 Anos. Isso é só um comentário en passant. Então, o grande problema da França, do Reino da França, e que é o que acabou levando à Revolução Francesa, obviamente ninguém previa, né? Eram as finanças, né? Todo país tem problema de finança, né? Então, a França em primeiro lugar, né? Por quê? Por causa da Guerra da Independência Americana, né? Os gastos que a França teve para derrotar os ingleses, né, não foi nenhum idealismo, né, nada disso. Ele foi para lá para derrotar os ingleses e derrotou, né? Tanto que na Batalha de Yorktown, os ingleses quiseram se render aos franceses e não aos americanos, não a Washington, né? O francês não. Se rendeu aos americanos. Isso foi um custo enorme para a França, né? Então, ganhou, mas e aí, né? As finanças do reino estavam em frangalhos, né? E o Luís XVI era um rei diferente dos seus antecessores, né? O Luís XV e Luís XIV, né? Ele era mais parecido com o Luís XIII. O Luís XIII era muito mais católico do que o Luís XVI. Mas Luís XVI é o primeiro desses reis, né, que não teve amantes. Ele não teve amantes. Então, antitre, né, maîtresse antitre, porque antigamente o rei podia ter ali, mas era tudo escondido, né? Chegou uma hora que os reis da França assumiram, não, o adultério era conhecido e público. Então, isso também empobreceu enormemente a França espiritualmente ao longo do tempo. As pessoas, né? Peraí, esse pessoal não é tão católico assim, né? Apesar, né, de que eles sabiam, os reis, né? Sabiam que pecavam, né? Tanto que eles não comungavam. Então, você sabia quando havia um pecado sério no rei da França, quando ele não comungava. Todo mundo via. Ele foi para a missa e não comungou, né? E, obviamente, os padres tinham uma firmeza na fé muito grande e só iam dar absolvição se ele abandonasse o pecado, né? Às vezes ele abandonava, depois voltava. É a vida, né? A luta da vida, né? Então, o Luís XVI era um rei de bom coração, mas fraco de vontade, mole, né? Assim, meio sentimental em algumas coisas, né? Ele poderia ter reagido, né? Teve várias ocasiões nos eventos que levaram à Revolução Francesa que ele poderia ter agido, né? Eu vou mencionar aqui um ou outro na hora que eu falar, mas é uma coisa impressionante. Ele não queria derramar o sangue do seu povo, mesmo para se manter no trono, para garantir. A sensação de que havia uma revolução demorou um pouco a se firmar na mentalidade do rei, da corte, né? E mesmo da nobreza. Mas ele é um dos grandes culpados da revolução ter sido tão cruel, tão radical e ter durado tanto tempo. A revolução, os primórdios da revolução são de 1789 e Napoleão foi definitivamente derrotado só em 1815, né? É muito tempo, né? 26 anos. É muito tempo. Uma bagunça geral no país. Quando a gente olha o mundo hoje, né, nunca... Naquela época estava numa situação desse tipo.
Então o rei teve esse problema. Então, por causa do problema financeiro, que ele não tinha como resolver, porque a nobreza e mesmo o clero não abriam mão de seus privilégios, né? Ele convocou os Estados Gerais para resolver essa situação. Quem sabe agora eu resolvo, né? Foi guilhotinado, né? Qual é o problema do privilégio? O privilégio não é um problema em si. O problema do privilégio é quando ele está associado a nada. O privilégio sempre foi associado a uma obrigação, um dever, né? Eu já falei isso, só recordando muito sumariamente, né? A nobreza adquiriu um privilégio porque a nobreza não conseguia, nos anos ali em torno do Carlos Martelo, em torno da invasão muçulmana à França, né? Os muçulmanos já tinham tomado praticamente toda a Espanha e já estavam no coração da França, o Poitiers, né? Metade ali da França já. E iam tomar a França, mas o Carlos Martelo derrotou a França nessa batalha de Poitiers, né? 732, por aí. Os muçulmanos tinham entrado na Espanha em 711. Ou seja, em 21 anos eles já tinham dominado toda a Espanha, certos pedacinhos, e iam dominar a França. Então, assim, era visível o problema da cristandade, problema de toda a Europa, né? E quem resolveu esse problema foi o Carlos Martelo. Ele viu que ele precisava de uma cavalaria pujante, né? Só que o cavalo era uma coisa caríssima, né? Caríssima. E ele criou, então, essa ordem, a Ordem dos Cavaleiros, e o cavaleiro, bom, mas eu não tenho dinheiro para ter cavalo, né? Um cavaleiro tem que ter vários cavalos, um morre tem que ter outro, né? O escudeiro tem que ter ali. Então tem que ter vários cavalos. Eu não consigo comprar, né? Então foi dado aos cavaleiros, né, o privilégio de terras, né? O Carlos Martelo e seu descendente imediato, que se tornaram reis da França, a dinastia carolíngia não vem de Carlos Magno, vem de Carlos Martelo, né? Carolíngia é de Carlos Martelo, né? Ele tomou terras da igreja e deu, criando uma classe de nobres, que eram os cavaleiros, mas ele deu as terras para que a pessoa pudesse ter os cavalos, comprar os cavalos, manter os cavalos. O cavalo come muito, né? Cavalo come mais do que boi. Eu falei isso, né? Por isso que antigamente se usava principalmente o boi para puxar o arado, né? O boi era mais barato, né? Então, assim, só que então, o nobre, quando foi criada essa nobreza na França, dos cavaleiros, ele tinha as terras, ele ganhou terras, teve esse privilégio das terras, porém, ele tinha uma obrigação, ele tinha um dever de ir à guerra. O cavaleiro tinha a obrigação de ir à guerra e morrer se preciso fosse, né? Então, tinha um privilégio, as terras, etc., não pagava certos impostos e tal, mas tinha o dever. Esse dever foi largamente suprimido 700 anos depois, por um rei da França, no século XV, acho que foi o Carlos VII, o rei que foi sagrado pela ação de Santa Joana d'Arc, né? Ele resolveu ter um exército próprio. Em vez de, quando tiver uma guerra, chamar os nobres, que tinham obrigação de ir, porque eles tinham esses privilégios todos, ele criou um exército. Então ele não precisava mais
com essa dependência total que havia antes dos nobres. Mas os nobres mantiveram os privilégios. Esse é que foi o grande problema, né? Eles deixaram de ter a obrigação de ir à guerra com a sua gente, mas continuaram com os privilégios. E foram esses privilégios que foram abolidos na Revolução Francesa rapidamente. Nós vamos ver aqui, né? Não pode haver privilégio sem o dever concomitante e proporcional, tá? Senão vai haver um problema, vai chegar uma hora que vai haver um problema. Então, os nobres, obviamente, a maneira de se resolver mais facilmente o problema financeiro do Reino da França era que os nobres pagassem imposto. Ele falou, não vamos pagar. Então, vários ministros, entre aspas, da fazenda, lá na França, foram nomeados e tentaram e fracassaram. Todos fracassaram. E o rei não tinha como. Então ele falou, não, então vou chamar o Estado todo, né, que são os Estados Gerais, né? Os Estados Gerais são uma instituição francesa raramente convocada, né? E assim, são coisas que você sabe como começa, mas não sabe como termina. E esta convocação que o Luís XVI fez resultou na Revolução e na morte do rei, da rainha, da irmã do rei, da tia do rei, Madame Elizabeth, de um filho do rei, morreu na prisão com 10 anos de idade, maltratado. Foi uma catástrofe, né? Mas você não consegue prever. Mas tem tantas situações dessa no mundo hoje que a gente olha para a história e olha para a situação, vai acontecer alguma coisa, porque são coisas muito pesadas, muito estranhas, sem saída. Igual a saída que eu tenho, né? O Stalin, né, talvez o homem mais mau. Tem muitos homens maus, né? Mas o Stalin talvez esteja ali na ponta, com outros pertinho, como Hitler e tal, mas o Stalin foi seminarista. E ele queria fazer certas coisas, não tinha uma válvula de escape, você não tinha onde protestar, você não tinha onde se exprimir, você não tinha nada. Então, a saída para o Stalin e para os comunistas russos, né, que depois criaram a União Soviética, era a revolução, né? Então, aqui, qual a saída? Bom, vou convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram 3 ordens. Era o clero, que era a ordem mais importante. Segunda ordem era a nobreza, segunda ordem mais importante. E depois os Estados Gerais, que era a terceira ordem, né, das 3. Que era o resto da população, né? Os burgueses, os juízes, os parlamentos e etc. Tá? Eu vou chamar para resolver como é que a gente resolve a situação do reino. Outra razão que é muito citada, algumas dessas razões são muito citadas, né, para explicar por que é que houve a Revolução, né? Bom, obviamente, teve o iluminismo, os filósofos, todas essas coisas, né? Que teria passado se não fosse a Revolução, né? Durante a Revolução, eles voltaram ao plano superior de protagonismo, né? O principal deles, Rousseau, né? Rousseau foi o principal desses filósofos, né, que, em termos de influência na Revolução Francesa.
Não foi Voltaire, foi Rousseau. Tá? Então, os intelectuais, né? Depois, a educação romana, né? A gente lembra que nessa época, já desde bastante antes, né? Principalmente depois da descoberta das ruínas de Pompeia, né? Aí 60, 70 anos antes da Revolução, 80 anos, houve uma paixão pelo mundo clássico, né? Principalmente pelo mundo romano. Então, a educação dos países começou a ter muitos elementos que eles julgavam que eram do cotidiano de Roma no seu auge, né? Essa é uma educação. Tem uma coleção de livros, 10 volumes, se eu não me engano, Monseigneur Gomes. A gente tem aqui uns 700 livros sobre a Revolução Francesa. Obviamente não li tudo, mas tem muita coisa. Então essa coleção, esses 10 livros, basicamente mostrando a influência da educação romana sobre a Revolução. Gerar a Revolução, os ideais da Revolução, estoicismo dos heróis da Revolução. É impressionante. E também teve a maçonaria, né, que sempre foi talvez a maior inimiga da igreja. Né? Então, e como é que estava a religião nesses primórdios da Revolução Francesa, né? O povo era devoto, mas a nobreza estava numa decadência moral profunda, profundíssima. E, bom, foi a nobreza, basicamente, né? Uma elite intelectual, mais a nobreza e mais elementos do próprio clero, né? Que iniciaram o processo revolucionário. Tá? Então, aqui, para ilustrar essa coisa da educação romana, né, eu coloquei aqui 2 quadros do maior pintor da época, que era o David, Jacques-Louis David. Né? Então, aqui tem o juramento dos Horácios, né? E aqui os lictores trazendo os corpos dos filhos de Brutus, né? Que o próprio Brutus condenou à morte. Ele condenou à morte 2 filhos dele, né? E viu a execução desses filhos dele, segundo, vamos dizer assim, a documentação histórica disso é muito rarefeita, né? Mas o Davi fez esse quadro. Está aqui o Brutus sentado, né? Obviamente a mãe, irmãs e não sei o que aqui, vendo chegar o corpo do filho, né? Dos irmãos, né? Uma calamidade, né? E aqui é o juramento dos Horácios, né? São 2 quadros feitos antes da Revolução. Tá? Esse primeiro, que é o juramento dos Horácios, é de 1784, e o dos lictores trazendo o corpo os 2 corpos, né, dos 2 filhos do Brutus, é de 1789. Esses 2 quadros foram encomendados pelo rei, para ornamentarem coisas do rei. O próprio rei estava imbuído dessas coisas, nunca imaginou que essas coisas iam se voltar contra ele. Né? A gente nunca imagina, né? A gente tende a negar os riscos, doenças, probabilidades de problema quando são contra nós. Não vai ter e tal, né? Em geral, né? Então, esse do juramento dos Horácios, quando foi encomendado, não, é para mostrar fidelidade, né, ao rei. Mas o David, quando ele pintou, ele deu conotação de fidelidade à nação.
E mesma coisa aqui, né? Quer dizer, a fidelidade do Brutus não era a família. Instituir aí uma gradação de pena, permitir que a pessoa se arrependa, um exílio, né? Não, ele mandou matar os filhos, porque eles participaram de uma... Havia razões, né? Se a história é correta, né? Havia razões, né? Os filhos dele... Brutus esse Brutus são dois Brutus principais na história romana, né? Esse Brutus aqui, que mandou matar os dois filhos, é o Brutus que derrubou o rei, a monarquia romana. Tarquínio o Soberbo, que era o rei de Roma, foi derrubado por Brutus e outras pessoas dele, porque o filho do rei havia violado, etc., uma mulher chamada... meu Deus, não lembro agora o nome, mas assim... E então isso gerou uma raiva muito grande e o pessoal teria derrubado o Tarquínio, né? Teve dois reis com esse nome, Tarquínio, mas esse último foi Tarquínio Soberbo, né? Lucrécia é o nome da mulher. E a Lucrécia, ela chamou a família, as pessoas, olha, vou trazer o que aconteceu comigo, contra minha vontade, que seja, vai desonrar a família, e se matou. E então eles resolveram, ali naquele momento, derrubar o rei, e derrubaram, né? E aparentemente houve uma tentativa de repor essa monarquia em Roma, e os dois filhos do Brutus estavam lá. Então esse Brutus aqui é o Brutus que derrubou o rei. A simbologia aí é dúbia, né? E coitado, então, foi o rei que encomendou, né? As pessoas do rei, né? Do palácio do rei, que cuidava dessa ornamentação das coisas do rei. Mas, pô, o Brutus é o cara que derrubou o rei de Roma, né? Mesma coisa aqui nos Horácios, né? Quer dizer, a fidelidade dos Horácios, né? Não era ao governante, era ao Estado, né? A gente vê aqui do lado, né, a mãe e as irmãs dos Horácios, que eram casadas com os Curiáceos, né? Houve vamos dizer, um duelo entre os Horácios e os Curiáceos para decidir a guerra. Em vez de fazer a guerra, põe 3 de cada lado e vamos ver o que acontece, né? Então a família dos Horácios falou, vamos ficar mal de qualquer maneira, porque ou vão morrer nossos irmãos ou vão morrer nossos maridos. Tragédia, né? A vida é cheia dessas coisas. Bom, então o rei convocou os Estados Gerais, tá? Mas você vê como é a mentalidade, né? As pessoas vão se imbuindo de determinadas ideias. Como é que funcionavam os Estados Gerais antes destes Estados Gerais? O clero tinha 300 pessoas representando o clero, a nobreza tinha 300 pessoas representando a nobreza, e os Estados Gerais tinham 300 pessoas representando os Estados Gerais. Cada item deliberado tinha que ser aprovado separadamente por cada um desses 3 estados. Então, por exemplo, o clero tinha que aprovar, só o clero reunido, depois a nobreza tinha que aprovar, só a nobreza reunida, e depois o terceiro estado tinha que aprovar, só o terceiro estado reunido. Cada um com 300 pessoas. O que o rei fez? Muito influenciado pelo ministro da Fazenda dele, que era o Necker, que era um protestante, né? Esse Necker ficou muito famoso na Revolução Francesa por causa dessas coisas que eu vou falar agora. Então, Necker, acho que era de Genebra, né? O pai de Madame de Staël, mas a pronúncia é Staël, Madame de Staël, era um genebrino lá, né? Protestante. E era o ministro da Fazenda do rei.
E o que é que saiu na convocação desses Estados Gerais? 300 para o clero, como sempre foi, 300 membros da nobreza, como eram eleitos entre o clero e eleitos entre as pessoas da nobreza. E 600 para o terceiro estado. Nunca tinha sido assim. Por quê? Então, assim, você vê... Mas o rei achou que estava fazendo uma bela coisa. Não, o povo, etc., o resto do povo, né, a representação do povo, vou dobrar. E, pior ainda, né, para ele, né, ele disse, não, deliberação em conjunto. Então, assim, o terceiro estado já tinha metade. Se votasse conjuntamente, ele já tinha metade, né, dos votos. Assim, isso vem das leituras, né, de Rousseau, não, o homem é bom e tal, né, o índio, pessoa boa, o homem ficou ruim por causa da sociedade, né, vivendo em sociedade, né. Eu sempre cito assim, um dos livros mais extraordinários que eu já li na minha vida foi um livro do Afonso Arinos, O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. Se puderem, leiam. Que beleza de livro. Ele fez essa tese, o Afonso Arinos era de um nível intelectual muito grande, mas ele mesmo se contaminou um pouco aí no fim da vida e tal, né? A constituinte aqui do Brasil, aí, ele advogou muita coisa progressista e tal, né? Mas esse livro é extraordinário, né? O Índio Brasileiro e a Revolução Francesa. Como que o índio era bom, né? O Rousseau não, o índio é gente boa, né? Mas e o antropofagismo, né? É umas coisas que é tão fácil de você... Não, peraí, não é bem assim e tal, mas as pessoas vão embarcando nessas coisas. Então, o Luís XVI achou até, talvez, aí eu não li isso, mas será que eu dobrando o número de deputados do terceiro estado, eu não vou amedrontar a nobreza e eles vão ceder com maior facilidade? Né? Nós vamos ver aqui a cronologia das coisas, como foi se tornando catastrófica, né? Bom, antes da abertura dos Estados Gerais, né, eu coloquei aqui essa gravura, né? Isso aqui é a procissão de abertura, no dia anterior, né, de abertura dos Estados Gerais. Tá? Essa procissão ocorreu em 4 de maio de 1789. Né? Toda a representação da França estava aí, inclusive o rei, a rainha, né? O clero. E, obviamente, embaixo do baldaquino aí tem um dignitário religioso, né? Certamente segurando o Santíssimo Sacramento. Né? Então, eu consegui ver detalhes disso que eu nunca tinha. Assim, o bom da gente ter que preparar uma coisa assim, né? E eu peço até desculpa, está tudo aí, não deu tempo para traduzir, né? Porque a vida exige muito da gente, né? Então, isso aqui não seria muito difícil traduzir, mas daria mais algumas horas, todas essas coisas que estão aqui. Mas eu vou falando, obviamente, de uma maneira bem compreensível aqui. Então, era uma procissão do Santíssimo Sacramento, né? Pelas ruas de Versalhes. Essa procissão, ela saiu de uma igreja em Versalhes, a igreja de Notre-Dame, e foi terminar, quer dizer, pegou o Santíssimo lá e levou para a igreja do Palácio de Versalhes, que é a igreja de São Luís, né? Tudo direitinho, tudo dentro dos conformes, tá?
Coloquei aqui embaixo uma descrição de toda essa cerimônia, né? Não só da procissão, mas os outros eventos desse início dos Estados Gerais. É uma coisa impressionante, tá? Bom, junho de 1789. Os Estados Gerais começaram a se reunir no dia 5 de maio. Aqui nós estamos no dia 13 de junho de 1789. Um mês e uma semana depois da abertura. 3 curas da região de Poitou, lá na França, né, se juntam ao terceiro estado. Eles saíram do clero, da representação do estado do clero, e se juntaram ao terceiro estado. Nos dias seguintes, mais uma dezena ou uma dúzia de outros, né, também foram para o terceiro estado. Tá? No dia 17 de junho, os deputados se proclamaram que estavam em Assembleia Nacional. Não era mais negócio de terceiro estado, de estados gerais, não, é uma Assembleia Nacional. Ou seja, o poder agora é meu. Eu vou fazer a lei, eu sou uma Assembleia. Né? No dia 19 de junho, eu achei boa essa maneira, isso eu tirei de uma publicação daquela associação da lembrança, da memória, né, dos mártires do Carmo. Nós estamos aqui 2 anos, 3 anos antes desse massacre do Carmo, tá? Foi em setembro, aqui nós estamos em junho. Junho de 89, o massacre foi em setembro de 92. Então, no dia 19 de junho, por 149 votos a 138 votos, a Câmara do Clero, ou seja, o primeiro estado, que era o clero, né, vota pela reunião com o terceiro estado. Isso é a revolução, né? Isso já é uma revolução, né? Revolução sempre ocorre por transgressão de normas pré-existentes. Não, isso não é mais assim, eu não reconheço mais isso. Como assim? Quer dizer, a Câmara do Clero vota a reunião com o terceiro estado. E no dia 26, porque no dia 19, basicamente, você vê, não foi uma votação acachapante, 149 a 138. Lembrando que o clero tinha 300 deputados, então, assim, quase os 300 votaram. E 149 contra 100 foi apertada a votação, né? Porém, no dia 26, o alto clero resolve também se juntar ao terceiro estado. Por que o alto clero veio depois, né? Daí que vem essa história de baixo clero, alto clero. Porque o alto clero tinha uma posição muito mais privilegiada do que o baixo clero, né? O cura de uma igrejinha versus um bispo, um arcebispo, né? Havia, como é natural no ser humano, aí um ressentimento do baixo clero. Não, pô, peraí, por que não eu também e tal, né? Por que ele vive tão bem e eu vivo aqui na miséria, né? Então, o baixo clero foi logo. Mesmo pessoas do baixo clero não foram logo, né? Alguns, porque tinham aquela noção de obediência, da hierarquia da igreja, etc. Então, mas em suma, se juntou e logo depois o alto clero foi também. E aí veio um grande golpe aí, né? Em julho de 1789, 9 de julho,
a Assembleia Nacional, ou seja, tinha passado de Estados Gerais para a Assembleia Nacional. E agora, no dia 9 de julho, ela se declarou Assembleia Constituinte. Nós vamos fazer uma Constituição para o país. Nós vamos mudar a estrutura total do país, como a gente acha que deve ser. Aí é a grande ruptura, né? No dia 4 de agosto, olha que coisa, o clero abandona o dízimo e seus privilégios. Vamos viver de quê? Né? Como assim, né? Por quê, né? Na noite do dia 4 de agosto de 1700, olha como as coisas foram rápidas, né? 4 de agosto, o clero abandona o dízimo e os privilégios do clero. No dia 20 de agosto é criada uma comissão eclesiástica, né, para estudar propostas relativas à reunião. Para quê? Por quê? O que vocês têm a ver com isso? Isso tudo é novidade, uma novidade de ruptura, né? Como assim, né? Então, essa comissão era composta de 15 membros, né? Tinha dois bispos, 3 curas, 2 deputados da nobreza, 2 magistrados e 6 advogados. Ou seja, a maioria não era do clero. E aí, em outubro, olha que rapidez estonteante. Imagina o povo recebendo essas, entendendo nada, né? Existem 2 maneiras para a gente não entender nada. Uma é a falta de informação, outra é o excesso de informação, né? Que é o que nós temos no mundo de hoje, né? O Orwell, né? Que era um escritor militante socialista, muito simpático ao comunismo, que foi para a Guerra Civil Espanhola para lutar ao lado dos comunistas e tal, socialistas. Depois se arrependeu, mudou, foi embora. Quase fuzilaram ele lá na Espanha. Os seus companheiros, né? Porque você não tem liberdade de pensar um ambiente daquele, né? Guerra, né? Guerra de vida ou morte, comunismo, não tem liberdade de pensar, você tem que seguir aquela cartilha brutal, né? Então o Orwell mudou bastante a cabeça dele, né? Voltou para a Inglaterra, etc. Então o Orwell tinha uma preocupação que era assim, cara, nós vamos perder a liberdade de expressão. Nós não vamos ter como expressar a nossa opinião. Aí chegou o autor do Admirável Mundo Novo, né, o Huxley, disse, não, nós vamos perder a nossa liberdade por excesso de informação. Isso nos anos 30, né? O Huxley falou isso nos anos 30. Que clarividência, entendeu? E é o que aconteceu agora. Quer dizer, a gente, no mundo todo, né? Você não tem mais a informação, é uma catadupa, uma cachoeira de informação, você não sabe nem onde ler. Será que isso é falso? Né? Será que isso é verdade? Ninguém sabe mais nada. E o Huxley previu isso, né? Nenhum dos dois tem nada de católico ou de grande moral nessas coisas, mas são brilhantes, são pensadores brilhantes, né? O Orwell e o Huxley, né? Então, imagina lá na França, o interior da França, a França tinha uns 25 milhões de habitantes nessa época. Era o país mais populoso da Europa e o mais rico da Europa.
né? A Inglaterra devia ter, sei lá, 7 milhões de habitantes, não mais do que 10 milhões de habitantes, o Reino Unido inteiro, né? A França tinha 25 milhões. Né? Por isso que, assim, e era, obviamente, mais rica, né? Terras férteis, todos os climas, né? O Mediterrâneo, o Mar do Norte, né? Alpes, montanhas, Pirineus, tinha tudo na França. Né? Então, assim, tinha gente para morrer nas guerras na França. Né? Não havia Alemanha. Né? A Alemanha era uma multidão de pequenos estados. Havia a Prússia, havia a Áustria e havia a Rússia. Mas a França era mais rica e mais populosa do que todos esses. Qualquer um deles. Por isso que o Napoleão tinha um arsenal de vidas e de riqueza para gastar, né, nas suas guerras. Então o povo, que história é essa? O que está acontecendo, né? Bom, obviamente teve toda essa mistificação típica de um momento como esse, em que, poxa, se você não acreditar no que eu estou dizendo, você é um antirrevolucionário, você é a favor da tirania dos reis, etc, etc, né? E matavam certas pessoas, então isso cria um ambiente de temor, que depois virou um ambiente de terror, né? Literalmente. E depois um ambiente de grande terror. Né? Isso nunca me esqueço. Eu li a primeira vez, como é que é? Teve o terror, teve o temor, o grande temor, depois teve o terror, e depois teve o grande terror, 1794, grande terror. Né? Então, em outubro de 1789, no dia 28 de outubro, a Assembleia decide que a emissão de votos religiosos em todos os monastérios está suspensa. Que coisa! Por quê? O que é que você está avançando aqui? Qual é o seu objetivo? Ninguém pode mais pronunciar votos religiosos? Como assim? Né? Então, por que cargas d'água? Né? Qual é o objetivo disso? Né? Bom, claro, não iam dizer nunca, mas assim, o objetivo é destruir a igreja, destruindo as suas instituições. Né? É um negócio inacreditável. Depois de tudo que você vê, não adianta ceder. Né? Quando o primeiro estado, que era do clero, não, vamos me juntar, tal, o terceiro estado, está tudo resolvido, nada. Eles são fracos. Vamos em frente. Né? Então, em 28 de outubro de 1789, a Assembleia decide que a emissão de votos religiosos em todos os monastérios está suspensa. Por isso que quando as 12 carmelitas de Compiègne foram para a guilhotina, tinha algumas que não eram irmãs, porque elas nunca puderam ter feito o voto. Estava proibido. Eram noviças ainda. Né? E em muitos lugares estava assim. Eu acho isso tudo tocante, né? Assim, uma coisa... Bom, nesse momento, né, isso tudo que eu estou falando ali é só coisas da igreja. Mas eu vou agora dar um contexto aqui, com duas frases de dois personagens da Revolução Francesa. Né? Uma é esse Mirabeau e outra é esse Rivarol. Né? Esse Mirabeau, eu vou aproveitar para falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas é um negócio inacreditável esse Mirabeau. Né? Esse Mirabeau era um nobre, era o conde de Mirabeau. Né? Mas a nobreza não queria que ele fosse representante da nobreza. Não, você não é nosso, você é um cara muito problemático, né? Criador de problema, mau caráter. Mas ele, naquela assembleia e depois na Constituinte, ele é o cara que falava. Era um cara eloquente. Né? O mal, muitas vezes, é muito eloquente. Né?
Então, quando eles se declararam Assembleia Nacional e depois Assembleia Constituinte, né, o rei reagiu um pouquinho. O que o rei fez? Fechou a porta da sala onde eles se reuniam. Talvez a pretexto, não, estou fazendo uma reforma aqui, está perigoso, sei lá, cheiro de tinta, não sei o quê. Aí o pessoal foi para outra sala. Onde é que nós vamos? Eu tinha uma sala lá chamado o jogo de peteca, um antecessor lá do tênis, né? Que é o jeu de paume. Paume é palma, né? Como se você jogasse com a palma da mão, né? Jeu de paume. E teve um juramento famoso nesse jeu de paume e tal. Nessa ebulição que estava ocorrendo aí, né? O representante do rei, que era o Marquês de Dreux-Brezé, foi lá se dirigir a esses deputados, né, que agora estavam em assembleia, dizendo, olha, o rei, isso, okay. Aí quem se contrapôs ao Dreux-Brezé, o Marquês de Dreux-Brezé, aqui, foi o Mirabeau, né? Mirabeau não era o nome de batismo dele, eu vou já falar qual era o nome dele. Mirabeau, o nome do lugar do qual ele era conde. Então, o Mirabeau falou assim, vá dizer ao seu senhor, ou seja, ao rei, né? Vá dizer ao rei que nós estamos aqui pela vontade do povo e ninguém nos tirará daqui salvo com a força das baionetas. Isso é uma frase muito famosa do Mirabeau, né? Que fez a glória dele, né? O cara mais influente nesse período da Revolução Francesa, né? O Dreux-Brezé era o mestre de cerimônias do rei, né? Ele que, né, levava os recados, falava e tal, né? Como eu falei aqui, né, o conde de Mirabeau, né, tinha sido renegada pela sua própria ordem, a ordem da nobreza, né? Ele foi eleito e estava lá, chegou lá nos Estados Gerais como membro da ordem do terceiro estado. A nobreza não queria ele. Vamos já ver por quê. E o Michelet, que não tem nada de historiador, mas é um historiador que ficou muito famoso, escreveu no século XIX, né? Muito tendencioso, né? Muito pouco preciso. Ele disse assim, obviamente ele fala coisas certas de vez em quando, então diz assim, todo mundo pressentia nele, em Mirabeau, a grande voz da França. Ele tinha essa coragem de falar, né? Talvez ele tenha, cara, minha situação, não vou perder nada, eu vou arriscar aqui, talvez eu ganhe. E ganhou muita coisa. A outra frase aqui que eu achei muito interessante é desse Rivarol. Eu tenho um livro dele aqui, dessa época em que ele ainda era vivo, tá? Aqui no museu. Então ele diz assim, o Rivarol, a Assembleia Nacional não tinha delegação para fazer uma revolução, mas apenas para nos dar uma Constituição. Já exagerando, já esticando a corda, né? Não era nada disso que o terceiro estado tinha sido convocado, né? Mas ele estava muito certo. Existem pessoas que conseguem ver na bruma, né? Ele consegue ver na bruma, né? O nevoeiro. Não, peraí, esse cara não foi para isso não, atenção, hein? E ele depois, ele falou uma coisa, ele lembrou, disse, cara, eu fui o primeiro francês que escreveu contra a Revolução antes da tomada da Bastilha. Pô, não é fácil isso, hein? Em outros países, mesmo na Inglaterra, o pessoal tinha gente entusiasmada com a Revolução Francesa, mesmo nos Estados Unidos. As coisas são enganosas, daqui a pouco muda muito, né?
Mas essa frase do Mirabeau, né, que nós só sairemos daqui à força das baionetas e tal, lembrem, por exemplo, a Constituinte do Primeiro Império, né, quando foi, logo depois que foi proclamada a independência do Brasil. Os deputados aqui quiseram fazer isso, né? Mas, obviamente, o clima era outro, né? Aqui o povo, né, não estava imbuído da educação romana, o iluminismo penetrara muito pouco, a maçonaria existia, mas não estava envolvida nisso. Então, assim, o Dom Pedro, não, sai daí, o Dom Pedro é quem fez, na verdade, ele outorgou a primeira Constituição do Brasil, né? Deixa eu falar um pouquinho desse Mirabeau, né? O nome dele era Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau. Esse conde aí é meio duvidoso, mas assim, ele nasceu em 1749 e morreu em 1791. Ele morreu logo no comecinho da Revolução, né? Mas olha o caráter do cara, né? Em 1774, o cara tinha 25 anos, o pai dele pediu para que ele fosse aprisionado no castelo de If, frente ali a Marsella, né? Um castelo famoso por causa do romance do Dumas, Alexandre Dumas, o Conde de Monte Cristo, né, que ficou preso no Château d'If, Castelo de If. É uma prisão, entre aspas, de segurança máxima, né? Apesar que o Conde de Monte Cristo escapou de lá, no romance. Então o pai dele pediu para ele ser preso. Esse cara é impossível, né? Esse cara está destruindo a família, destruindo tudo. Devia demais, gastava demais, né? Várias vezes ele teve que ser preso para escapar dos credores dele, né? No castelo de Vincennes, que é ali em Paris, do ladinho de Paris. Algo que vale a pena visitar. Tem uma Sainte-Chapelle no castelo de Vincennes. No fosso do castelo, né, lá de fora da muralha, tem um fosso, é onde foi fuzilada Mata Hari, Primeira Guerra Mundial, como espiã alemã. Obviamente não valia nada moralmente, mas a morte dela, ela teve um gesto, né, quando o pilotão de fuzilamento já estava em frente dela, etc., ela lá no fosso, lá, o soldado quis botar uma venda nos olhos dela e tal, ela falou, não, ainda deu um beijinho para o pilotão de fuzilamento, né, Mata Hari. Também lá em Vincennes, já que eu estou falando de fuzilamento em Vincennes, foi executado das pessoas que Napoleão, um grande nobre da monarquia francesa, né, foi fuzilado lá por amando de Napoleão. No futuro, alguma coisa eu vou falar. Então, ele foi preso então no castelo de Vincennes para escapar dos credores, né? E quando ele estava em outro castelo preso, né, o castelo de Joux, no Franco-Condado, né, Franche-Comté, ele encontrou uma mulher que era casada com um nobre, né, o Marquês de Monnier, Sophie de Monnier, o nome dela, 5 anos mais velha do que ele, Mirabeau, né? E eles fugiram, né? E por causa dessa fuga, o rapto, no caso que o Mirabeau foi acusado de rapto, né? Sedução e rapto. Mirabeau foi condenado à morte. Imagina se hoje tem uma coisa dessa. E Sofia
foi condenada a uma prisão numa casa de arrependidas, né? Pelo crime de adultério, né? Eles fugiram para Amsterdã e foram presos em Amsterdã e trazidos de volta para a França. Por alguma manobra aí, o Mirabeau não foi executado, mas a Sofia, depois de dar à luz a filha deles, uma filha deles, que morreu rapidamente, ela ficou presa, vamos dizer assim, nessa casa de mulheres arrependidas. Depois de tudo isso, o Mirabeau ficou preso no castelo de Vincennes durante 42 meses. Ele viveu de prisão em prisão, ou porque fez besteira, ou porque estava fugindo de credor, porque a família achava que ele ia fazer ainda coisa pior e tal. O cara viveu de prisão em prisão, né? Na prisão lá em Vincennes, olha que coisa, Mirabeau encontrou o Marquês de Sade, um dos sujeitos mais asquerosos que já pisaram na face da terra. Marquês de Sade. Estava preso lá, ficou preso durante muito tempo. Em 1781, Mirabeau foge de Paris e dos seus credores. Mais uma vez, o cara era um criador de dívida. Não sei como as pessoas emprestavam mais para ele, né? Ou acreditavam nas suas promessas de pagar. Quando o marido de Sofia morreu, né, o Marquês de Monnier, ela foi solta. Ela já não era mais casada, né? Certa coerência nessas leis, né, do antigo regime, né? Estranhas às vezes para muita gente, mas coerentes. Então não é mais casada, não deve mais nada, está solta. Ela ficou perto do convento lá, eu vou falar mais uma coisinha sobre ela. Então ela passou nesse convento 5 anos. Quando o Marquês, marido dela, o Marquês de Monnier, morreu, em 83, ela se tornou livre e ficou morando ali pertinho, né? Ela acabou contratando para se casar com uma outra pessoa, mas essa outra pessoa morreu antes do casamento. Pneumonia, alguma coisa assim. Então ela se suicidou. Lamartine, que é um escritor romântico francês, poeta, político, ele escreveu, falando dessa Sofia, que tinha sido vivido com o Mirabeau, né? Sua alma ardente, que tinha todas as forças da paixão, não tinha a força da resignação. As pessoas, às vezes, que têm uma vida muito intensa, né? Muito fortemente apaixonada pelas coisas, né? E pelas pessoas, né? Às vezes não suporta determinadas situações, né? Pierre Gaxot, que é um dos escritores clássicos sobre a Revolução Francesa, a gente também tem o livro dele sobre a Revolução Francesa aqui, ele disse assim, ela mal saiu da prisão, ele, aliás, ele e o Mirabeau, ele mal saiu da prisão, entrou no tumulto da vida de novo. Foi carregado no tumulto. Então, mal saiu da prisão, de prisão em prisão, e entrou na Revolução Francesa. Por isso que o Victor Hugo, né? Victor Hugo era nome de família, né? Como Silva, né? Como Santos, como Pereira, né? Pinheiro, né? Hugo, e virou nome de batismo, né? Em homenagem a ele, né? Victor Hugo. Victor Hugo. Então, Victor Hugo resume assim, né,
a vida do Mirabeau, né? A primeira parte da vida de Mirabeau foi preenchida por Sofia. A segunda, pela Revolução. Uma tempestade doméstica e uma tempestade política. Victor Hugo escrevia muito bem, né? Essas coisas assim, tem que ter muito cuidado. O cara que escreve muito bem, ele conquista pela escrita, mesmo quando ele às vezes escreve coisas erradas, né? Bom, aqui o Delacroix, que foi um pintor romântico francês, né? Ele ia pintar um quadro daquela cena em que o Mirabeau responde ao Dreux-Brézé, né? Que diz, olha, a gente está aqui pelo poder do povo, a gente só vai sair pelo poder da baioneta, né? Então, o Delacroix fez esse, não é uma pintura, isso é um esboço para ele fazer uma pintura que ele nunca fez, né? É muito interessante. O Mirabeau, obviamente, né, assim, ele tinha que defender algumas coisas bem populares e tal, né? Então ele era contra o tráfigo negreiro, tá? Ele era contra o tráfigo negreiro, antes da Revolução mesmo. E também a libertação progressiva da escravatura nas colônias francesas, principalmente ali no Caribe, né? Que é onde vinha muita riqueza para a França, por causa da cana-de-açúcar, né? E eu até coloquei uma outra frase aqui esse quadro, esse esboço de quadro que está aí, esboço feito em 1830 pelo Delacroix, tentando retratar a conversa entre o Dreux-Brézé e o Mirabeau, né? Então, antes de dizer aquela frase famosa, o Mirabeau começou assim: você não tem nada a ver com esse lugar, você nem tem direito de falar, nem de estar, nem de chegar para dizer para a gente o que é que a gente tem que fazer. Entretanto, para evitar qualquer dúvida, etc., aí ele falou aquela frase, né? Nós estamos aqui pela vontade do povo, pela força do povo, força da vontade do povo, e só sairemos daqui pela força das baionetas. Eu coloquei aqui 3 capas de livro desse Emmanuel de Warresquiel. Alguns desses eu já citei no passado, mas ele acabou de publicar, ou está a ponto de sair, né, nas livrarias, né, não está disponível ainda, você entra na internet e ainda não está disponível, é uma pré-ordem, né, uma pré-compra, né? Então, o primeiro que está aí é um livro com o título de Os 7 Dias, que é de 17 a 23 de junho de 1789. A França entra em revolução. Esse cara é um grande historiador, né? Emmanuel de Warresquiel. Eu conheci esse cara mais recentemente, uns 10 anos para cá. Mas esse segundo livro que está aqui é uma pessoa que eu vou falar mais tarde, o cara mais corrupto, talvez, da história da Revolução Francesa, talvez de todos os tempos. Era um cara extremamente famoso, Talleyrand. O nome do livro é As Últimas Notícias do Diabo. O diabo era ele, né? Le Diable. Chamavam o Talleyrand. Era um bispo, né? Traiu a igreja, né? Mas ele se manteve à tona durante não só a Revolução em si. Ele é o cara que ajudou Napoleão a dar o golpe do 18 Brumário. Ele ficou no governo do Império de Napoleão. Depois ele ficou na primeira restauração do Luís XVIII, na segunda restauração do Luís XVIII,
né? Então, assim, ele foi proeminente a vida inteira. Como é que pode? Depois eu vou falar detalhes sobre o cara de um grau de corrupção gigantesco. Bispo traiu a igreja, né? Talleyrand. E esse livro que ele publicou agora, eu traiu muito o título desse livro, né? Eram necessários mitos para nós, ele diz assim. A Revolução e os seus imaginários, né? De 1789 até hoje. Deve ser interessante. Todos os livros dele são muito interessantes. Grande historiador. Tá? Eu vou parar aqui. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, rei de França, mártires dos massacres de setembro.